o Brasil, se já é uma potência, vai ser a maior potência, está comendo barriga com a questão da falta de sanidade e o despreparo para responder indagações sobre sanidade. O meu estado é o maior estado pesqueiro do Brasil. Pará é o segundo, pelo que eu sei. Ceará é o terceiro. Nós fomos descredenciados pela Organização Europeia, pela União Europeia, porque o Ministério da Agricultura não respondeu às indagações, arrebentando com a nossa indústria. O nosso despreparo para dizer onde é que nós podemos pescar, que sempre é muito limitado, e o despreparo em não estabelecer essa limitação para os visitantes de outros países, como é o caso do atum. Essa comissão é disso também. Sobre sanidade, eu falo com um pouco de orgulho, para não exagerar. Santa Catarina é o único estado livre de aftosa sem vacinação, há 19 anos. Vocês não sabem quanto custa isso. E o que representa isso também como credencial para exportar para os países mais exigentes do mundo. Eu sei quanto custa isso, porque foi adotado no meu governo, quando estouraram casos de aftose em Jóia, no Rio Grande do Sul, no Paraná, no Paraguai, e nós não voltamos a vacinar. Continuamos sem vacinação agora, com um cuidado extremo, tanto na fronteira com o Paraguai, com a Argentina, a nossa com a Argentina, quanto com as divisas com os nossos vizinhos e irmãos. Sanidade tem que ser prioridade nessa comissão, senadora Soraya, porque vender, e o que é o mais sofisticado ainda, vender com uma coleira no pescoço e a guia fora daqui, é o que está acontecendo conosco, porque nós não certificamos o que vendemos. O cartório moderno é a certificação. Quando você não habilita os órgãos públicos, as universidades, públicas principalmente, mas as universidades credenciadas, para desenvolver institutos de certificação, você fica comendo pela mão dos outros. Está oferecendo apenas o pasto, o campo, o terreno e a mão de obra para os mais evoluídos certificarem e dizerem quanto nós valemos. Esta é a submissão moderna que está sendo reservada para o Brasil pelo espírito colonialista dos que nos compram. Tome nota, ninguém jamais vendeu alguma coisa para os chineses. Eles é que compram. Eles é que sabem onde tem e onde compram. Desde o século XV, quando eles navegaram por aqui, a partir das expedições de 1421 e seguintes. Então, sanidade, certificação, isso é coisa do século XXI. Saber trabalhar é da Bíblia. Esta comissão também vai ter que ficar acesa e inteligente para a questão da previdência. Previdência. Como é que nós vamos custear a previdência do trabalhador rural? Eu que sou do estado da pequena propriedade, eu sei o que acontece com o trabalhador de uma propriedade familiar que começa a ajudar a sua família muito cedo. Temos que estar acesos e ligados para as associações com a silvicultura. Sobre a pesca eu falei, mas não custa nada me gabar e dizer, por exemplo, que o nosso pequeno litoral de Santa Catarina, em torno da Grande Florianópolis, responde por 95% da produção de ostras do Brasil. Isso é agregar valor e agregar renda ao pequeno produtor, no caso, ao pescador artesanal.
Então, nós temos que estar ligados nisso. E, para concluir, tenho 2 registros a fazer. Ontem eu recebi, com grande emoção, uma comissão do município de Papanduva, no norte do estado, que está se mobilizando para não permitir a extração do xisto daquele município, em área plantada. Eu tenho os vídeos que eles me passaram, pequenos vídeos de 40 segundos, que mostram o que vão fazer, e eles foram muito inteligentes. Eles compararam com depoimentos de São Mateus do Sul, no Paraná. Como era e como ficou, e como é hoje a produção de milho, especialmente, mas a produção das pequenas propriedades do município de Papanduva. Então, a extração é uma atividade que o ser humano desempenha, mas não se acomoda isso com a pequena propriedade, com a agricultura familiar já estabelecida e viável. Então, você vai inviabilizar uma sociedade para extrair o xisto, e nós sabemos o que fica depois, como regra. Infelizmente, como regra no Brasil, o que aconteceu em Minas Gerais recentemente e o que vai acontecer. E, para concluir, gostei muito do que a senhora falou sobre renúncia fiscal. Eu estou reapresentando, ontem ultimei o texto, o projeto de lei complementar que eu apresentei em 1992, reapresentei na Câmara dos Deputados em 2017, em parceria com o deputado Jorge Boeira. Não é para acabar com a renúncia fiscal, mas para avaliar todos os anos sobre 3 aspectos. Gerou emprego? Ajudou o setor a ficar competitivo? E o consumidor ganhou alguma coisa com isso? Então, trabalho, competitividade e consumidor. Porque o nosso volume de renúncias fiscais contabilizados aos outros, que os bancos saberão explicar, principalmente quando houver aqui a arguição ao novo presidente do Banco Central, que são outros subsídios embutidos nas renúncias fiscais, mas só no orçamento federal, este ano, 330 bilhões. E se for somado o conjunto das renúncias fiscais, incentivos fiscais, gastos tributários, incluindo estados e municípios, nós vamos a quase 600 bilhões de renúncia num país onde todos nós estamos dispostos a fazer e pregar sacrifícios para sair do buraco onde estamos, em matéria de desenvolvimento econômico e crise social. De forma que esta comissão, eu confio, está entregue em mãos inteligentes, que tem, pela renovação que Vossa Excelência representa, o impulso, a energia para nos conduzir na busca dessas novas questões determinadas pelos desafios do século XXI. Muito obrigado.